entre nós aqui, Senhor, o teu Santo Espírito, Jesus, derrama da graça do teu amor sobre cada um, enche-nos, Senhor, da tua presença, Senhor, nós cantamos, Senhor, a ti, e bendizemos o seu nome, Senhor, dizendo só tu és santo, Jesus. Amém. Deus é soberano sobre a terra e reina absoluto. Quero convidar você a ficar de pé. E louve o Senhor com a gente, cantando que Deus é soberano sobre a terra. Amém? Juntos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano, Senhor, todos juntos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar, Jesus, de toda a tua glória, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo, presente. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar, Jesus, e apesar dessa glória que tens, Jesus, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar, Jesus, e apesar dessa glória que tens, aleluia, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Boa noite, queridos, graça e paz. Feliz demais de ver a Kênia aqui também. Seja bem-vinda. Eu queria dar boas-vindas para você que está na internet também. Que a paz de Jesus seja sobre a sua casa. Que a paz de Jesus seja sobre mentes e corações aqui essa noite. E que o Espírito Santo fale com você essa noite. Que o próprio Deus, não Júnior, mas que o próprio Deus fale contigo essa noite. A gente vem falar com a ousadia. Aquele que fala em profecia para vocês essa noite. Eu tenho
convicção que o Espírito Santo tem uma direção para você. Se você tem buscado uma direção do Espírito Santo, se você tem buscado uma orientação para a sua vida, ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. A voz de Jesus é doce e suave. E ela vai falar com o seu coração essa noite. Amém? Vou pedir para você abrir sua Bíblia em Juízes. Juízes capítulo 13. Deixa aberta a sua Bíblia aí. Lá no Velho Testamento. É a história de Sansão. Vocês já provavelmente conhecem bem a história. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Juízes, capítulo 13. Amém. Antes da gente ler, queridos, deixa Jesus falar no seu coração. A obra de Jesus na cruz do Calvário foi perfeita e completa. Tudo que Deus deveria fazer e poderia fazer a seu favor ali na cruz do Calvário, na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus, Deus cumpriu a seu favor. Deus está, quando a gente olha para a cruz do Calvário, favorável à sua vida. Deus não está contrário à sua vida. Ele deu provas, e a prova que ele deu foi entregar o próprio Filho. E o Filho, por sua vez, deu o sangue dele. O Filho, por sua vez, deu a própria vida por cada um de vocês, para que vocês recebessem o dom da justiça no nome de Cristo Jesus. A obra de Jesus, a salvação perfeita de Jesus foi dada diretamente a vocês. E a palavra de Deus diz assim, olha, se Deus não negou, não poupou o próprio Filho, quanto mais Ele não dará para vocês tudo aquilo que vocês necessitam. Cristo Jesus é o garantidor disso. A segunda coisa que Cristo Jesus fez por você, lá na cruz do Calvário, toda a sua dívida, todos os seus erros, todos os seus pequenos erros e todas as grandes burradas da sua vida, tanto hoje como no passado e quanto ao futuro, foram perdoadas por Cristo Jesus e toda a sua dívida foi rasgada. Você não deve mais nada a Deus, porque Ele mesmo, a Bíblia fala, a dívida, a escrita de dívida, o que você devia, o próprio Jesus, pelo sangue dele, foi e rasgou, entregando a você novamente a liberdade perdida pelos erros e pelas corrupções cometidas na sua vida. O próprio Jesus traz de volta, quitando a sua dívida, rasgando aquilo que você devia, todo erro, toda injustiça que você cometeu, toda mentira, em Cristo Jesus, no sangue de Cristo Jesus, foram perdoados, e você hoje pode dizer, eu fui lavado, eu fui remido pelo sangue de Jesus e pelo sangue do Cordeiro. Amém? A terceira coisa que fez Jesus na obra da cruz, a Bíblia fala que todos os seus inimigos, ele expôs os seus inimigos à vergonha, ele derrotou os seus inimigos. Todos aqueles que se opõem a você na cruz do Calvário foram envergonhados pelo sacrifício que Jesus fez ao seu favor. Então nós somos amados por Deus, Deus está a nosso favor, todos os nossos inimigos na cruz do Calvário foram destruídos, e toda a dívida que a gente tinha, que era contrária e que impedia a gente de entrar novamente com ousadia para falar com Deus, foi resolvida, e hoje nós estamos livres pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia fala que Cristo morre na cruz. Por que Cristo morre na cruz? Cristo morre no seu lugar. Cristo morre no seu lugar, e como a gente já tinha uma condenação de morte, Jesus é o primeiro a ressuscitar. Ao terceiro dia ele ressuscita, e porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele é a nossa esperança.
nós, os que cremos, vamos ressuscitar com Jesus também, assim como ele foi ressuscitado para a glória de Deus. Então, Cristo Jesus, ele ressuscita dos mortos, trazendo vida. Ele é o primogênito de muitos primogênitos. E quando ele faz isso, ele diz para a gente: olha, vocês estão condenados à morte por causa do pecado, mas eu vou garantir uma coisa para vocês: assim como eu ressuscitei, eu vou trazer vida para vocês, e vida eterna, e vida abundante, vida muito maior do que a gente possa imaginar. Você pode estar pensando assim: uau, é muita coisa para ser verdade. Jesus ressuscita, e o que a Bíblia fala? Que ele passa 40 dias ensinando as pessoas. Deixa Jesus falar no seu coração, queridos. Só existe um impedimento na sua vida, e só existe um pecado agora que impede você de acessar tudo isso que foi falado. É o pecado da rebeldia contra o Espírito Santo. Não é isso, pastor? Só um pecado. É você dar as costas para Jesus e falar assim: Jesus, eu entendi o que foi falado, mas eu quero resolver meus próprios pecados, eu quero tomar conta da minha própria dívida, eu vou resolver os meus próprios problemas, eu rejeito a obra que o Senhor fez, eu rejeito o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, eu não quero. Esse é o único pecado. O único pecado que vai levar você eternamente para a distância de Deus. No mais, todos os outros pecados foram lavados e purificados no sangue de Jesus, de tal maneira que a gente será um com Ele. Amém, queridos? Então Jesus vem para ensinar. Jesus passa 40 dias nos ensinando, para que a gente aprenda isso, para que isso entre na nossa cabeça de uma vez por todas, para que a gente não viva uma mente de escravo, para que a gente tenha uma mente de liberdade, para que nenhum inimigo mais nos subjugue, porque a gente sabe agora que toda a vitória de Cristo Jesus e tudo que Jesus conquistou na cruz foi dado para mim e para você. É para isso que o Espírito Santo está aqui essa noite, para nos ensinar. E o apóstolo Paulo vai falar assim: olha, tudo que está escrito aqui, tudo que está escrito na Bíblia, ele serve para vocês como uma figura de linguagem. O que aconteceu com Sansão, o que aconteceu com Moisés, o que aconteceu com Abraão, é um exemplo para vocês daquilo que pode acontecer na vida de vocês. Então a gente vai, na ousadia do Senhor, olhar para a vida de Abraão e entender o que está passando na nossa vida. Receber discernimento de Deus de alguns aspectos da nossa vida. E com confiança em Jesus. Eu sei que Cristo Jesus vai falar ao seu coração, meus irmãos. Juízes 13, versículo 2. A história de Sansão é uma ilustração. Certo homem de Zorá, é uma cidade, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Versículo 3. É Juízes 13, versículo 2, não sei se eu disse. Certo dia, versículo 3, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: olha, você é estéril, você não pode ter filhos, mas você vai engravidar e vai dar à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do teu filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Vou repetir: o menino será consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Vocês conhecem a história. Um mensageiro do céu chega para um casal, numa cidade pequena e distante, no meio do nada, no meio do Oriente Médio, há milhares de anos atrás, e diz assim: olha, você vai ter um filho, e este filho que eu vou te dar, ele vai ser consagrado desde o nascimento. Eu o escolhi, eu o separei, e ele tem uma missão. Ele vai salvar
os israelitas da mão dos filisteus. A gente está falando de um contexto de guerra, de luta entre povos, entre nações. E o anjo fala assim: olha, presta atenção, que o bebê que está na tua barriga será consagrado para mim. Eu separei ele para mim. Ele será meu, ele será santo porque ele será meu, porque ele vai cumprir um propósito. Aí você fala assim: nossa, história legal a história de Sansão, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu queria trazer luz a vocês, queridos, essa noite, naquilo que está escrito em Romanos, no capítulo 8, versículo 29. A Bíblia fala o seguinte: que todo aquele que crê recebeu o direito de ser filho de Deus, que todo aquele que crê em Jesus, recebeu o direito de ser filho de Deus. E Romanos 8, 29, a mesma promessa. Lembra que Sansão é uma figura? A mesma promessa que foi feita a Sansão, a mesma promessa foi feita a todo aquele que crê. E essa promessa está aí, queridos. Deus, que conheceu aqueles de antemão, que conheceu eles previamente, que conheceu eles no ventre, que conheceu eles na barriga, também os predestinou, deu um predestino, deu a eles uma direção. Qual direção que é? Vocês serão conformes à imagem do seu Filho, a imagem de Jesus. Vocês serão o propósito de Deus. Vocês foram predestinados, assim como Sansão, escolhidos para que vocês sejam a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E o versículo 30 diz assim: e ao que eles predestinou, a você e eu, também Jesus chamou. Aos que ele chamou, ele também justificou. E ao que ele justificou, ele também glorificou. Ele levou aos céus, ele também derramou da graça dele. Amém, queridos? Deixa Jesus falar no seu coração. Você, assim como Sansão, foi chamado desde o ventre da sua mãe. Você foi consagrado a Deus. Você foi separado a Deus. Você foi escolhido por Deus para fazer uma missão. E você não está nesta terra a passeio. Você não está neste lugar a passeio. Você não está neste lugar simplesmente para viver a roda da vida. Você tem um predestino. E qual predestino é esse que o Senhor estabeleceu para você? É que você seja. Lembra lá do começo da história da Bíblia que diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O plano de Deus continua inalterado. Deus chamou cada um de vocês. E deixa isso ser bem claro, queridos. Deus deu a vocês capacidade, discernimento e inteligência, amém? Vocês não são burro nem tapado. Então Deus deu a vocês liberdade de escolherem onde vocês vão morar, que tipo de trabalho vocês vão fazer. Deus não predestinou vocês para que vocês fiquem fixos a lugares, pessoas ou esquemas. Deus predestinou vocês para serem o quê? A imagem do Filho dele. Não importa se você está aqui, não importa se você está acolá, Deus o chamou, Deus o predestinou. E estando aqui, ou estando acolá, trabalhando em escritório, ou trabalhando em outro lugar, Deus te chamou para que você seja um representante do Filho dele aqui na terra. Deus chamou você para que você faça conforme Jesus na sua casa, para que você seja conforme a imagem de Deus ao seu marido, que você seja a imagem de Jesus para a sua esposa, para os seus filhos e para a sua casa, no nome de Jesus. Amém? Então Deus deu um propósito para vocês. Deus deu uma direção. Deus deu um caminho. E só existe um pecado, meu irmão. Só existe um pecado, é a rebelião. É dizer: não quero seguir o seu caminho. Eu não quero ser a imagem de Jesus. Eu quero ser a minha própria imagem. Eu quero ser o centro do universo. Eu quero ser o centro da minha família. Eu quero ser o centro dessa cidade. Todas as pessoas que estão ao meu redor precisam me agradar.
Você foi chamado para ser conforme a imagem de Jesus, exatamente como Jesus é. Esse é o seu chamado, a sua vocação e o seu caminho em Cristo Jesus. Amém? Se te perguntarem qualquer dia qual o seu propósito, qual a sua vocação, queridos, deixa Jesus falar no seu coração, isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus te chamou desde o ventre, ainda quando você não tinha forma nenhuma, o Senhor já tinha te escolhido. Tem uma profecia que Deus fala a respeito do rei Ciro. E Deus fala assim: Ciro será o meu servo, o meu escolhido, ele vai libertar meu povo. Sabe quantos anos Deus fez essa profecia a respeito de Ciro, antes de Ciro nascer? Cerca de 300 e poucos anos antes de Ciro nascer, para ser aquilo que Deus chamou. Você do mesmo modo, querido, você não é um acaso, você foi escolhido por Deus, e você tem uma direção, você tem um destino, e você tem um propósito para cumprir na sua vida. Amém? Glória a Deus. Entenda uma coisa, queridos. Não é pelo nosso esforço ou pela nossa capacidade de fazer as coisas. Veja bem, Deus consagrou o menino antes. Deus escolheu Sansão antes. E depois ele disse assim: olha, o menino não vai beber bebida forte, o menino não vai cortar o cabelo, não vai passar navalha na cabeça dele. Não é por aquilo que Sansão fez, mas Deus o escolheu antes dele fazer qualquer coisa. Deus já tinha escolhido. Não é por aquilo que a gente tem feito em relação a Deus, mas foi porque Deus nos escolheu. E porque Deus nos escolheu, nós fazemos, queridos. A gente acaba criando uma relação de mérito com Deus, a gente acaba criando uma relação religiosa com Deus, que a gente precisa fazer as coisas para que a mão de Deus se movimente. Não, queridos, deixa Jesus falar no seu coração. A gente não ora para que a mão de Deus venha em nosso favor e resolva os nossos problemas. A gente ora para que a gente entenda onde a mão de Deus está atuando na minha família, na minha casa, para que eu vá até a mão de Deus e trabalhe com Deus a favor da minha casa, na construção da minha família. Amém? A gente não ora para ser abençoado. Não é que o Sansão deixou a trança crescer e daí ele se tornou forte, não. Porque Deus fez ele forte, ele deixou as tranças crescerem. Por isso que a gente não precisa orar pedindo bênção. A bênção, ela segue todo aquele que crê em Jesus. A gente não precisa correr atrás da bênção. A bênção corre atrás de todo aquele que creu em Jesus e que confiou na sua palavra. Não é por esforço próprio, não vem da gente, não vem da nossa capacidade de cantar, não vem da nossa capacidade de pregar, não vem da nossa frequência à igreja. Não é porque você frequenta a igreja, querido, não é porque você vem à igreja, não é por nada disso, é porque Deus separou, porque Deus escolheu, porque Deus chamou, porque Deus amou primeiro. O apóstolo João, ele vai falar assim: olha, eu amei você primeiro e por isso que você me ama. Deus nos consagrou em Cristo na eternidade. E o texto que a gente leu de Romanos diz assim: olha, eu já conheço vocês, o que de antemão já conheceu vocês. Então aquela obra acabada, você finalizado, você completo, você 100% daquilo que você foi chamado, Deus já conhece e por isso Deus chamou. Não depende de esforço, não depende de atividade religiosa nenhuma, não depende de frequência, não depende de orações, não depende de jejum, nada disso, meus irmãos. Tudo isso a gente faz porque Cristo Jesus nos consagrou primeiro, porque Ele nos amou primeiro. É por isso que a gente canta, por isso que a gente louva Jesus. A gente não louva Jesus, ou a gente não participa de nada para que Jesus venha. Muitas igrejas têm aquela impressão que o culto vai começar e todo mundo chegou, né, pastor Guimar? Menos Deus.
Aí todo mundo fica lá, e parece que Deus está atrasado, até Deus vir, o pessoal sentia as coisas. Não é isso, queridos. Deus já veio a seu favor na cruz do Calvário. Ele já foi em sua direção. Romanos 8 diz que se Deus está do lado de vocês, se Deus está a favor de vocês, se Deus entregou o seu próprio Filho, quem poderá ser contra vocês? Ou quem poderá levantar alguma acusação contra vocês? Quem poderá dizer que você é culpado diante de Deus, se o próprio Deus morreu no seu lugar? Quando você for julgado, você vai falar assim: Jesus entregou a vida no meu lugar, ninguém mais pode condená-lo, ninguém mais pode julgar você por aquilo que você deixa de fazer, ou por aquilo que você faz. Eu posso ouvir um amém nesse lugar, para a glória de Deus. Deus te fez livre. Deus te libertou da garra de pastores e padres e ministros tiranos. Amém, pastor? Deus libertou você da escravidão da religião. Deus libertou você da escravidão de ritos. Deus deu pura liberdade para vocês em Cristo Jesus, porque Ele escolheu vocês antes, na barriga da mãe de vocês. Desculpa. Um copo d'água, pastor, obrigado. Obrigado, meu irmão. Porque Deus escolheu vocês desde a fundação do mundo. Na cruz Ele já escolheu vocês, e não é por causa disso que a gente busca a Deus. É porque Ele nos amou primeiro, que a gente canta, que a gente levanta a mão, que a gente ajuda, que a gente oferta. E que essa palavra, queridos, entre no seu coração, que está escrito lá em Efésios 2, versículo 8 a versículo 9. Um dos versículos mais famosos do Novo Testamento. Vocês são salvos pela graciosa mão de Deus, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Repete comigo. Isso não vem de vocês. Isso não vem da nossa capacidade. Isso não vem daquilo que a gente pode fazer. Isso não vem do nosso esforço. Isso veio de Deus, quando você foi escolhido por Deus. Isso não vem de vocês, não vem do mérito, não vem da capacidade, não vem da frequência, não vem da quantidade de jejuns. Isso foi Deus que deu para vocês. Sansão tinha a trança porque Deus escolheu. Não é que Sansão fez a trança e depois Deus foi lá e consagrou ele. Amém. Amém, obrigado, pastor. Não é porque a gente vem para a igreja que Deus vai nos abençoar, gente. Entenda isso. O amor de Deus a seu favor é puro, cristalino e perfeito. Nunca mais deixe que nenhum tirano da religião venha colocar um peso nas suas costas ou uma corda no seu pescoço e dizer: você precisa fazer tal coisa, porque você foi liberto em Cristo Jesus das algemas do inimigo e do Satanás, e hoje você é filho de Deus, você não é mais escravo, a sua mentalidade é livre em Cristo Jesus, para você ir e voltar para onde você quiser, porque Deus te deu autoridade, Deus te deu inteligência e Deus te deu capacidade para você ir para fazer o que você deseja no seu coração, desde que você cumpra o seu propósito, ser conforme a imagem de Cristo Jesus. Amém. Quando Deus fala com a mãe de Sansão, Ele fala assim: olha, não vai passar navalha na cabeça do menino. E quando a gente vai lendo a história, a gente começa a pensar, até o próprio Sansão pensou isso, pastora, que a força dele estava nos cabelos dele. Quantos aqui já ouviram essa história e já ouviram falar assim: a força de Sansão estava na trança dele? Quantos já ouviram? O próprio Sansão acreditou isso. Os filmes de Hollywood dizem isso. Antes de perder a trança, meu irmão, o que Sansão perdeu primeiro? Não foi a consciência da vocação e do chamado que ele tinha?
A trança é um detalhe. Às vezes a gente perde a consciência de que a gente foi consagrado por Deus. E a gente perde a consciência que foi consagrado por Deus lentamente. A Dalila, ela seduz. Vocês conhecem a história, né? Dalila seduz o Sansão, põe ele no colo. Ela devia ser bonita, ela devia ter alguma coisa especial, uma coisa interessante ela devia ter. E a Bíblia fala que ela vai tentando, Sansão, vai tentando lentamente, vai infernizando o homem, vai falando na orelha dele, uma vez, duas vezes. E tem um versículo que eu sempre leio para os meus filhos, que Dalila infernizou tanto a alma do homem que ele perdeu a vontade de viver. Isso que diz o texto, você pode ler. A mulher infernizou tanto o rapaz que ele perdeu a vontade de viver. Sabe quem Dalila representa nessa história, gente? O diabo. O diabo não pode fazer nada contra você. Ele já foi despido na cruz, envergonhado. Ele vai infernizar a sua vida, dizendo assim: olha, Aguimar, por que você não rejeita isso? Ele vem um dia, vem dois, vem três. Aí o Aguimar começa a pensar, desculpa te usar como exemplo, pastor. Eu, Júnior, começo a pensar que é porque eu canto. Eu, Júnior, começo a pensar porque é a minha capacidade de cumprir ritos religiosos. E o diabo vai dizendo assim: olha, você vai mais na igreja que todo mundo. Olha, você tem mais anos de igreja que os outros. Olha, você é especial. E você começa a acreditar que é aquilo que você faz que leva você a Deus, igual Sansão. Até que você perde a sua consciência de quem você é. E quem você é, querido? Você é a imagem de Jesus. Você perde a consciência daquilo que Deus chamou para você ser. Lentamente, o Paulo ele vai falar assim, coloca para mim aí, Adilson, por favor, quem está pilotando lá, 2 Coríntios 11, 13. Eu receio, apóstolo Paulo falando para a igreja, apóstolo Paulo falando para mim e para você, eu receio, eu tenho medo, que assim como a serpente, está falando lá do jardim, o diabo, a antiga serpente, enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte do que, queridos? Da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu gosto de outra versão, que é a versão que eu sei de cor, é da simplicidade que há em Cristo Jesus. O diabo ele vai enganar você e vai tirar de você aquela simplicidade que tem em ser um filho de Deus e vai levar você à categoria de mérito. E para a gente acabar, queridos, você sabe o que acontece com Sansão? Juízes 16, 20. Juízes 16, 28. Pula um para mim, por favor. Não, 16, 20, desculpa. Juízes 16, 20. Ela corta as tranças do Sansão, e no versículo 20 diz assim: Dalila chamou, Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: olha, eu vou fazer como antes, eu vou me livrar. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Foi a trança dele, gente. Foi a Bíblia diz assim, mas ele não sabia que estava careca. Ele não sabia que precisava de peruca, é isso que está escrito. Ele não sabia que o Espírito de Deus o havia deixado. Esse talvez seja um dos versículos mais tristes da Bíblia. Um filho de Deus, chamado, vocacionado. E de repente, não sabe que não está mais caminhando pelo caminho do Senhor. Os filisteus o prendem, furam os olhos dele e o levaram para Gaza, prenderam com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Pegaram Sansão,
Furaram os olhos dele, ele não pôde ver mais. Depois de furar os olhos dele, colocaram ele num moinho, numa prisão, rodando. Não é isso que o diabo faz com a gente? Aí ele tira os nossos olhos e a primeira coisa que a gente perde é a capacidade de enxergar. A gente não enxerga mais nossos filhos, a gente não enxerga mais nosso marido, a gente não enxerga mais as coisas importantes da nossa vida. E quando a gente vê, o diabo põe a gente num moinho, numa prisão. Sabe o que é o moinho? Moinho de trigo. Sansão fica assim, ó, cego, dando voltas em si mesmo. É aquele que come para trabalhar, trabalha para comer. Vocês estão entendendo, gente? O que Deus está falando? É aquele que a vida nada mais é do que comer para trabalhar, trabalhar para comer, e a pessoa não enxerga mais nada na vida. Ela não enxerga o que é importante. Ela perdeu os olhos para o que é sagrado. Ela perdeu os olhos para os seus filhos. Ela perdeu os olhos para a sua família. Ele perdeu os olhos para aquilo que Deus chamou. E é isso que o diabo faz. Ele cega, põe numa prisão e a gente fica rodando 20 anos, 30. Está lá, preso. Mas essa palavra começou com uma vitória, amém? Nós vamos terminar com vitória agora. Eu não posso terminar assim, né? Porque, meu Deus, que horror. Jesus, amado. Então, como Deus decretou uma palavra de vitória no começo, a mesma palavra de vitória vem no final, para todo aquele que nele crê em Jesus. Amém? Você sabe como Sansão se liberta disso e volta a cumprir o propósito que Deus chamou ele? Ele compra uma peruca, pastor Aguimar. O que ele faz? Ele vai num cabeleireiro, ele vai na Aline dar um style, é isso que ele faz? Juízes 16, 28 diz assim, presta atenção, queridos, lembra que tudo isso é uma figura para que a gente entenda a nossa vida. É Deus falando, olha, essa história aqui, que parece ser uma história infantil para criança, não é. Isso é uma história verdadeira que aconteceu e ela tem um ensinamento muito profundo para você. Como é que Sansão sai da roda da vida? Como é que Sansão cumpre o propósito que Deus chamou? Não é deixando o cabelo crescer, mas é dizendo assim, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Sansão não pede vingança pelas tranças dele. Sansão pede vingança pelos olhos, que ele deixou de ver aquilo que Deus chamou. Todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Vem aqui, pastor. Todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus será salvo para a glória de Deus. O caminho de volta para mim e para você está no arrependimento. O caminho de volta está. Sansão clamou ao Senhor. E se essa palavra falou ao seu coração, queridos, se de alguma maneira Deus falou no seu coração, eu vou pedir que você feche os seus olhos e a gente vai orar para você. E a oração daquele que crê, ela é poderosa para trazer vista aos cegos de novo. Ela é poderosa para restaurar a visão de novo. E ela é poderosa para libertar vocês da cadeia dos enganos deste mundo que sabe muito bem como seduzir. Como diz a canção. Existe uma saída. Quem clamar ao Senhor Jesus esta noite será salvo por Deus mais uma vez e vai voltar a cumprir o propósito que Deus chamou. O último texto da história de Sansão diz assim, olha, Sansão, ele cumpriu mais o objetivo da vida dele quando ele morreu do que quando ele estava vivo. Amém, queridos? Você vai mais cumprir o objetivo da sua vida nesses anos que te restam durante todos os outros anos da sua vida. Amém?
você vai mais cumprir aquilo que Deus chamou nesses anos que te restam, do que tudo aquilo que você passou até hoje. Não importa se você tem 40, 50, 60, 70. Ainda que você seja velho, você vai florescer e vai ter muitos filhos para a glória de Deus. Todo aquele que chamar o nome de Jesus será salvo. Fecha seus olhos, igreja. Baixa sua cabeça. Nós vamos clamar a Deus agora. Nós vamos pedir a Deus misericórdia, Deus. E o Senhor vai ouvir a nossa oração. Todo aquele que clamar o nome de Jesus, não importa a sua situação, todo aquele será salvo. Olha para nós, Senhor. Alguns de nós, ó Deus, se sentem assim, como Sansão empurrando um moinho, ó Deus. Consegue perceber que a vida tem dado voltas e sem avançar. Se dá conta de que tem coisas que, por mais que queira, por mais que desejamos, Senhor, Amém, Jesus. parece que não há força em nós, ó Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, clamamos a Ti, ó Deus, uma vez mais. Amém. Abra os nossos olhos, ó Deus. Clamamos a Ti, Jesus. Ó Deus, como Clamamos tantas a vezes Ti, na Tua Jesus. palavra, ó Pai, o Senhor Jesus, disse Jesus. para que homens e mulheres Jesus, nós pudessem clamamos abrir a os Ti, olhos e Jesus. perceber, ó Deus, a ação Derrama que o Senhor teu Espírito. realiza, ó Deus, na vida deles, ó Deus. Eu clamo a Ti, ó Deus, Amém, abre os olhos, ó Deus, do Amém, Teu Senhor. povo, ó Pai. Traz vista, Senhor. Como abriste os olhos de Geazi, ó Amém, Deus, e ele viu, ó Senhor. Deus, aquela montanha cercada de Senhor. carros e Abre os cavalos de olhos, fogo, ó Senhor. Deus. Fala Como Tu, ó conosco, Deus, lembrou de Sansão, ó Deus, Amém, e do Senhor. coração Amém, contrito dele, Senhor. uma vez mais lhe deu a força, Traz a uma Tua vez mais a palavra, Sua Senhor. presença e o Seu Espírito invadiu a vida dele, ó Deus. Abre os nossos olhos, Amém, Senhor. Jesus. Amém, Senhor. Ó Deus, como aquele Aleluia, cego, ó Deus, Jesus. que nunca viu, que passou a vida Amém, inteira Senhor perambulando na cegueira, e nos primeiros momentos de visão, ele viu os Seus olhos, Senhor. Amém, Jesus. Ó Deus, abra os nossos olhos para que Abra, possamos Senhor, ver no a nome Ti, de Jesus, Jesus. Senhor. Para que, ó Deus, de alguma No maneira, nome ó de Pai, Jesus, a gente Senhor. compreenda qual é o Teu Traz chamado, ó Deus, salvação, no Deus. meio, ó Deus, da nossa Traz vida, no meio da nossa libertação, história, ó Senhor. Deus. Cura, E que Senhor. assim, ó Deus, a gente possa cumprir o Direção, propósito a Deus. qual o Senhor nos chamou, ó No Deus. nome de Porque eu tenho Jesus, certeza, ó Senhor. Deus, que o Senhor já tem No abençoado nome os de Teus Jesus. filhos, ó Deus. Amém, Que o Senhor. Senhor, ó Glória Deus, já a tem Deus. consagrado, ó Deus, aqui os Teus Amém. servos, ó Pai. Amém, Já tem Jesus. derramado dons, ó Deus, talentos, Aleluia, alegria Jesus. do Senhor, ó Deus. Por isso eu te peço, Aleluia, Deus, Senhor. abra os olhos, ó Deus. Enche a boca Amém, dos Seus Senhor. filhos de louvor. Amém, Jesus. Enche, ó Deus, o coração dos Seus filhos de alegria, ó Pai. Amém, ó Deus. Fala ao coração. Ó Deus, Senhor. para que tenham forças, Abre ó os olhos Deus, do coração, para Senhor. lutar, ó Deus, por aquilo que o Senhor nos chama a lutar, ó Deus, pelo nosso casamento, ó Deus, Amém, pela vida dos Senhor, nossos em nome de filhos, ó Jesus, Deus, para, ó Deus, a vida dos nossos Amém, pais, Senhor. ó Deus, para que a nossa casa, ó Deus, esteja aos Amém, Teus Senhor pés, Jesus. Senhor, para que o nosso lar seja consagrado a Amém, Senhor Ti, ó Jesus. Deus, para que de, ó Deus, Amém, maneira Jesus. nenhuma, ó Deus, Aleluia. a atração do mundo, a sedução do Aleluia, inferno, ó Deus, Senhor. nos leve para longe Amém, de Ti, ó Deus. Que a gente não venha Amém, viver essa Senhor vida, ó Jesus. Deus, somente pensando, ó Deus, naquilo, ó Deus, que traz o nosso bem prazer, ó Amém, Deus, o Senhor nosso Jesus. próprio prazer, mas que Amém. traga, ó Deus, o bom, ó Amém, Deus, o bem Senhor. maior, ó Deus. Quer se sentir, Traz ó Deus, como salvação, instrumento Senhor. vivo, ó Deus, em Aquele Tuas que mãos. clamar o nome de Ó Jesus Deus, será com a presença salvo. plena, ó Deus, da Amém, paz, Senhor. que Em nome excede de todo Jesus, entendimento Senhor. sobre as nossas vidas e os nossos Amém, corações. Senhor. Abençoa os Amém, Teus Jesus. filhos, ó Deus. Amém, E Deus. que nesta noite, ó Deus, que seja Com a esta noite, ó graça, Deus, Jesus. essa palavra, ó Deus, proferida, ó Deus, seja realmente uma realidade em nossas vidas. Amém, Senhor. Que venhamos frutificar muito mais agora, Pai. Amém, Senhor. Que venhamos frutificar, ó Deus, muito mais, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, Em nome como de instrumentos Jesus, de Senhor. vida, ó Deus. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Amém. Aonde, ó Deus, anunciarmos as Tuas maravilhas, Amém, ó Deus. Jesus. Com todo o nosso ser, com todo o nosso Amém, serviço. Jesus. Amém. Que venhamos glorificar o Teu nome. Amém. E saber Amém, que o Senhor é Deus. Amém. Ó Deus, e que o mundo saiba que o Senhor é Deus através das nossas vidas, Amém. através da vida da Tua igreja, Deus, aqui clamamos. No nome santo e precioso de Jesus, que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Amém.